Olá, alegria de estar aqui com você e o programa de hoje vai ser especial. Aliás, serão 4 programas especiais. Resgatando as ideias originais na doutrina secreta, que é a obra fundamental de HPB, a doutrina secreta. É uma palestra que a Josi Mansur proferiu em Brasília, na Sociedade Teosófica em Brasília. Essa palestra tem aproximadamente 1 hora de duração e nós vamos dividi-la em 4 partes, em 4 programas, de 15 minutos aproximadamente cada programa. Convidamos você para se juntar a nós na parte 1. Vamos? Bom, a proposta de hoje é que a gente possa conversar um pouquinho sobre o resgate das ideias originais na doutrina secreta. A gente sabe que, historicamente, as coisas vão se perdendo, né? E a gente vai se afastando daquilo que é a origem, né? O filho, quando cresce, acaba se afastando dos pais, né? Num ciclo normal da sua evolução. A mesma coisa acontece com as instituições. Então, de tempos em tempos, a gente precisa fazer resgates, né, dessas ideias. Para quê? Para que a gente retome na mente, né, o objetivo do porquê estamos aqui, em especial na Sociedade Teosófica. Então, eu trouxe alguns recolhimentos de ensinamentos que estão dentro da doutrina, onde Blavatsky fala do porquê a doutrina secreta foi escrita e quais são os seus principais objetivos, para que ela serve, para que esse estudo serve, que metodologias nós temos que usar para se fazer o estudo dentro da doutrina secreta. Então, um pouquinho disso que eu vou conversar com vocês hoje. Onde tudo isso começa? Né? A gente sabe que há 144 anos, né, foi o tempo da fundação da Sociedade Teosófica. E, mais precisamente, há 131 anos, que vai completar esse ano, a publicação da doutrina secreta. Obra que trouxe à luz para o Ocidente o grande sistema teosófico, que há muito tempo estava guardado. E esses ensinamentos vieram revelar, né, ao Ocidente o que há muito tempo o Oriente guardava. Então, a primeira e fundamental ideia da doutrina secreta é a unidade de toda a existência. Segundo Blavatsky, essa é a ideia que tem que estar sempre presente na mente do estudante de teosofia. E estar presente não significa só cerebralmente estar presente, mas que nós podemos ver a unidade em todas as coisas. Então, eu acho que esse é o grande desafio do estudante de teosofia, buscar a compreensão e o entendimento dessa grande ideia. Segundo Blavatsky, a melhor forma de ensinar o homem é ensinar sobre a unidade. E isso se nós pararmos só nessa frase e ficarmos conversando com ela, ela já é profunda demais, né? Então, o melhor método, a melhor pedagogia para se ensinar um ser humano na sua saga evolutiva é através da ideia da unidade. Voltar ao princípio, Blavatsky fala, nos vermos como unidade. Aquilo que nós podemos ver como unidade no outro, né, ou refletida em mim, no outro e vice-versa. Essa ideia nós encontramos na instância 1 e 2 de Cosmogênese, onde podemos refletir sobre o conceito de espaço uno ou espaço abstrato absoluto, que essa é a grande ideia reveladora nas instâncias, né? Essa ideia do absoluto, essa ideia de que nós chamamos de Deus, né? Onde Blavatsky desconstrói a ideia do Deus antropomórfico e traz a ideia do espaço uno, do espaço abstrato absoluto, como essa grande ideação da unidade. E ela descreve, né, nessas instâncias, que o espaço é aquilo que sempre é. O eterno Anupadaka, o sem paz, o agênito, é aquilo que sempre foi, o germe na raiz, aquilo que sem cessar vai e vem, o grande alento, né, esotericamente, o grande movimento na manifestação. Esses três são um.
e este é o espaço abstrato absoluto. Por que ela fala que esses três são um? Ela revela nessas instâncias os três aspectos do espaço, ou do grande absoluto. O espaço abstrato absoluto, o movimento abstrato absoluto e uma outra ideia, que é uma ideia muito interessante, que depois ela vai dar origem ao espaço e tempo, que é a ideia da duração. A duração correlacionada ao que é eterno, né, e o tempo ao que é periódico. E ela explica isso nos comentários e aprofunda esses conceitos dentro dessas duas instâncias. Então, a unidade de toda a existência há uma realidade absoluta, anterior a tudo o que é manifestado. Essa é a ideia da unidade de toda a existência. Essa causa infinita e eterna é a raiz sem raiz de tudo o que foi, é e será. Essa é a grande ideia de Parabrahman, a grande ideia do absoluto, a grande ideia do espaço infinito, que tudo contém e nele tudo está contido. Este pensamento impregna a matéria, que é coeterna com a realidade única. Então aqui vem a ideia de que tudo é matéria, tudo é mente. E tudo o que vive e respira é produto das emanações do Uno imutável, o grande Parabrahman, que se reflete em Mula Prakriti, ou seja, o veículo dessa grande ideia, a raiz una eterna. Essa compreensão, né, se dá quando a gente percebe a unidade de todas as coisas, que o primeiro logos, né, que está nessa representação do que seria a ideia de Parabrahman, irradia-se através de Mula Prakriti, que é a raiz una e eterna e que vai dar origem a tudo o que nós conhecemos. No momento que esquecemos essa ideia da unidade de toda a existência, sobrevém a separação. E aí Blavatsky diz que o estudo perde o valor. Então, ter presente a ideia da unidade de toda a existência é aquilo que a gente brinca no senso comum, nos ensinamentos que são mais antigos, a prova dos 9. Lembra que a gente aprendia na matemática, fazer a prova dos 9? Essa é a prova dos 9 na origem do universo. Passar por essa ideia da existência de todas as coisas. Precisamos, então, manter sempre no fundo da nossa mente a ideia da unidade de toda a existência. Assim, eu sugiro uma viagem mágica pelas instâncias de Dzian, principalmente a instância 1 e a instância 2, que são instâncias muito poéticas, muito profundas, e que falam de um tempo que ainda não existia, uma consciência manifestada, que fala de um tempo em pralaya, de um tempo de sonhos sem sonhos, onde tudo é recolhido, né, e novamente tudo é irradiado. E aí nessas instâncias fala que há uma realidade absoluta, anterior a tudo que é manifestado ou condicionado. Esta causa infinita e eterna é a raiz sem raiz de tudo quanto foi, é e será. Mas o vasto sistema teosófico não para por aqui. Aí nós vamos entrar na segunda ideia, na básica do sistema teosófico, que abre um clarão na mente ocidental, quando afirma que não existe matéria morta, que tudo é movimento e que o mais ínfimo átomo está vivo. Vocês imaginam, em 1875, Blavatsky falando sobre um tema desses, né? Então, ele é revolucionário e até hoje, para nós, ainda é difícil de compreensão. O ocultismo afirma que nunca a matéria se acha mais ativa do que quando parece morta. Na realidade, suas partículas estão animadas por um movimento vibratório incessante, eterno e tão rápido que, para o olho físico, o objeto parece desprovido de movimento. Então, aqui nós temos que voltar para essa ideia de quando a matéria parece morta, né, ela está com as suas partículas animadas num movimento vibratório incessante, eterno e muito rápido.
que ele vai explicar que essa rapidez, né, ela provoca uma distância dessas partículas entre si. E ao vibrar de forma rápida, né, e o distanciamento dessas partículas no seu movimento vibratório, ele é tão grande que, vista de um outro plano da existência e percepção, não é percebido, né? E então parece que a matéria não tem movimento, né? E isso hoje os cientistas estão trabalhando com essa ideia, né? E isso Blavatsky já trouxe, né, em 1875. Essa ideia nos faz entender muitas coisas, inclusive nos ajudar a perceber a passagem dos ciclos da vida, principalmente o ciclo da morte, né? Que parece que olhamos para um corpo que está inerte, mas que está em rápida vibração, né, de desconstrução da matéria num determinado forma para um outro tipo de matéria. Fato que foi comprovado na ciência anos depois. Essa ideia foi aplicada como fato científico na teoria da relatividade de Einstein, onde ele afirmou que as coisas infinitamente pequenas, assim como as coisas infinitamente grandes, tudo é movimento. E não encontramos nada em repouso. Então, ele trabalha com a ideia de que não existe matéria morta, que está tudo em constante movimento e que não existe nada em repouso. Ou seja, não existe o que nós chamamos de matéria inorgânica. Einstein afirma que o movimento deve ser visto como condição natural e também real da matéria, algo que não precisa ser explicado. Né? Porque surge da própria substância do universo. Isso aqui são palavras de Einstein, né? Então, aqui nós temos um trabalho de compreensão do que o ocultismo, ou a grande ciência, a maga ciência oculta, afirma, e o que a ciência científica comprovou. E esse é o que a gente espera que daqui a alguns anos a gente consiga ter esse diálogo mais aproximado, né? Que mais Einsteins, né, consigam dialogar e mais teósofos consigam dialogar com a ciência no nível que Blavatsky dialogou. Na instância 1 e 2, essa ideia fica clara quando compreendemos o absoluto como um movimento abstrato absoluto. Ou seja, o movimento é um dos aspectos do espaço abstrato absoluto envolto na duração, seu terceiro aspecto. Ou seja, o eterno movimento, duração como essa ideia de eternidade, né? E esse movimento que não cessa nem em pralaya. Quando há um Mahapralaya, onde todo o universo é recolhido num único ponto, ou seja, retorna a um único ponto laya, esse movimento continua, né, sem cessar. E continua em 7 grandes vibrações, em 7 grandes eras. E no final da 7ª vibração, do 7º ciclo, retorna novamente a um ciclo manvantárico. Então, quando Einstein fala que esse movimento não precisa de explicação, porque nós estamos falando de uma grande unidade. O espaço é o uno invisível, ou a desconhecida e incognoscível deidade. Isso nos ajuda a abstrair essa ideia, né, de absoluto, essa ideia que nós tentamos descobrir através das religiões e que inquieta o homem, que é essa ideia de Deus ou de uma grande deidade. E a ideia, o conceito de espaço nos ajuda a ampliar isso. Assim, a ideia da unidade de toda a existência nos unifica como grande fraternidade universal.